Fala pessoal, todos bem-vindos aqui ao programa Emergência e Realidade, dessa vez no formato podcast. Para quem não sabe, a gente tem o nosso programa Emergência e Realidade no canal do YouTube. Estamos também no Instagram, @Emergência e Realidade. E agora, nosso primeiro programa no formato de podcast, não poderia ser diferente. A gente convidou aqui nosso grande mestre, meu grande amigo de muito tempo, Dr. Gilson Melo Pinheiro. Dr. Gilson, primeiramente, muito obrigado por o senhor ter vindo, ter aceitado aqui o convite do nosso programa, né? É um novo projeto, é um desafio muito grande para mim e para o meu primo Felipe, que é o cara que é responsável aqui por todo esse layout, a edição de vídeo, enfim, essa parte mais técnica, né, da parte de audiovisual é com o Felipe, que o senhor também conhece, beleza? Então, muito obrigado. E é isso aí, vamos bater um papo aqui, galera, bem bacana aqui com o Dr. Gilson. Eu me sinto muito honrado de estar aqui e quero lhe dar os parabéns a você, ao Felipe, a toda a sua equipe, porque, meus amigos, esse rapaz tem uma história de vida muito interessante, é um exemplo para muitas pessoas. Indico a você que busque saber toda a história de vida do Elvis Lima Pereira. Esse cara é um grande empreendedor, um grande construtor de sonhos e um grande realizador. Existem aquelas pessoas que sonham e não saem do canto, que não tomam a atitude, a ação de empreender, de fazer, de superar os obstáculos. E esse cara é um exemplo de superação, de vitórias, de derrotas, de fracassos, porque só se consegue subir uma montanha tropeçando nas pedras e escorregando muitas vezes. Mas é isso, eu me sinto muito honrado, cara. Você sabe que a gente tem uma sintonia de pensamento e de propósito, que eu acho que é o que move as pessoas avante, é um propósito. E a gente tem um propósito muito bonito. E eu tenho certeza absoluta que o seu programa vai ser um sucesso, né? E me sinto muito feliz em estar aqui com você dando esse pontapé inicial. Eu sempre, quando eu vou fazer algo da minha vida, ou eu não movo nada, porque eu não estou afim, ou então eu me dedico total àquele objetivo, àquele propósito, né? Aí, esse é um novo desafio, né? Nós estamos em outra época, na época da informação, né? A informação mais digitalizada, mais rápida. E aí eu aceitei esse desafio, criei esse programa Emergência e Realidade. E assim, eu tenho muita fé que vai dar muito certo. Na verdade já está dando, né? Só o fato de já existir já é muita coisa. E o senhor falou um negócio interessante aí, e eu me lembrei, né, que Deus só dá o peso para aquele que pode carregar, né? Sim. E eu tô achando que ele acha que eu sou o Rambo. Que é chibata demais, meu irmão. É peia até umas horas, mas nós estamos aí na peleja. Tranquilo? Dom Gilson, é o seguinte, eu queria que o senhor contasse um pouquinho da sua história. Para quem não sabe, o Dr. Gilson é médico, né? Tem algumas especialidades que vai falar aqui no decorrer do programa. Mas eu queria que o senhor começasse, como foi que o senhor entrou na medicina? O senhor já foi programado desde criança para ser médico? Como foi a infância do senhor? Como é que começou aí? Bom, na verdade, eu desde 2 anos e meio, eu consigo ter memórias da minha vida, né? Desde 2 anos de idade, mais ou menos isso aí. E então, com 2 anos e meio, eu sempre fui curioso. Eu sempre queria saber sobre as coisas. Eu tinha muita curiosidade em entender o que estava ao meu redor. E aí eu pedi ao meu pai que ele me botasse para estudar, porque a minha cuidadora, ela estudava num grupinho perto lá de casa, e eu pedi para eu ir junto. E sei que ele conseguiu que eu fosse acompanhar. Eu era um menino muito quietinho, né, muito tímido. Ele conseguiu que eu fosse pelo menos ficar lá olhando, e eu achei bonito. Então eu tinha aquele desejo de aprender a ler e a escrever. E também de fazer contas. Eu fiquei com aquilo na minha cabeça. Depois que eu tive essa experiência, ele contratou uma professora particular. E eu comecei, então, a perceber que
eu queria saber muito sobre tudo. E aí foi onde ele me deu a minha primeira frustração. Ele disse: meu filho, você vai saber muito pouco sobre quase nada na vida. E hoje eu vejo que ele tinha total razão. A gente sabe muito pouco sobre quase nada. Por isso que a gente tem que continuar buscando conhecimento, né? E aí, cara, sinceramente, eu sempre pensei que a última opção da minha vida era fazer medicina ou algo da saúde, porque eu tinha muito medo quando se falava em doença, eu não gostava. E tanto é que meu pai teve 9 vezes intervenções cirúrgicas, eu só fui uma depois de formado. Eu não tinha nem coragem de chegar perto do hospital. Se alguém dissesse, aqui do próximo quarto de um hospital, eu dava uma volta, porque eu não queria ter contato. Mas acabei tendo que ser atendido uma vez que estava jogando bola, né? E como eu sempre fui um grande artilheiro, eu chutei a canela do cara sem dar uma bola. Quebrei meu dedo, fui pro hospital, acho que foi o meu primeiro contato. E depois a influência da minha mãe, que ela era técnica de laboratório ali no Instituto de Patologia da UFC, da Federal. E eu acompanhava lá, e ficava olhando lá o microscópio e vendo. Então eu acho que aí foi a base. E então eu estava me preparando mais para a parte de engenharia mesmo, né, no ITA. Era o que eu achava, que eu gostava também de arquitetura, construção, fazer ponte, enfim. E a gente tinha uma aposta dentro da turma lá do 7 de setembro, que foi minha formação. Você estudou no 7 de setembro? No 7 de setembro, digamos, da quinta série para frente, né? Porque antes da minha formação mesmo foi lá pela Caucaia, enfim. E aí, a gente se inscrevia, nós temos uma bolsinha de aposta entre os amigos, quem passava mais em vestibular em que colocação. Então, a gente fez um bolão, né? Uhum. E aí, quando eu cheguei na fila da UFC, num sol quente, lá no PC, chegou minha vez, a moça disse: e aí, vai fazer o quê? Eu digo: eu nem sei ainda. Ela disse: você tem que saber, porque, meu filho, olha o tamanho da fila. Então, na hora do senhor dizer qual era o curso, o senhor decidiu lá na hora? Lá na hora. Ela falou assim: bora. Eu digo: o que é que tem mais concorrido? Porque eu me lembrei da aposta, né? Quem passasse, né? Aí ela disse assim: tá mais concorrido é medicina. São 49 para uma vaga. Eu digo: bota meu nome aí. Ela: que legal, você quer ser médico? Não, é só para passar. Para ganhar a aposta. Daí passei e digo: agora eu vou experimentar para saber se esse negócio é bom mesmo, sei lá se eu quero isso. Então eu comecei fazendo medicina, comecei fazendo administração geral na UES, comecei fazendo telecomunicações na Cefet, né, que era a escola técnica antigamente. Eu não sabia muito bem o que é que eu queria. O senhor fazia os 3 cursos ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo. E era assim, administração, porque diziam que a gente ia fazer 3 anos e no último escolhia ou pública, ou administração hospitalar, ou administração... Tinha outro nome lá que eu nem me lembro qual era. E o Cefet, na verdade, a comunicação, eu fui no intuito de nadar, porque eu sempre gostei de nadar e lá tinha uma piscina muito boa, então eu queria mesmo era nadar. Eu não queria nem aprender nada, eu queria era nadar à noite lá na piscina, entendeu? E aí... como eu comecei, né, cara, passei em psicologia também na Unifor e eu ganhei uma grana boa. Dos que eu não tirei o primeiro lugar, tirei ali o segundo, o terceiro, dei para fazer uma granazinha boa. E eu digo: bom, vou ver essa medicina. Então, no período de aula, que eu fui lá minha formação hoje é diferente, mas era lá no PC. E aí, meu período de aula foi com a galera da matemática, da física pura. Eu digo: olha, minha Nossa Senhora. Eu fui falar com o professor, porque ele fez uma prova de revisão, só para nivelar a turma, e as notas foram 0 e 1, 0 e 1. Né? E eu digo: Ave Maria, para passar um comprimido, precisar no S1, essa conta desse tamanho, eu acho que não dá para mim não, cara. Eu fui falar com ele: professor, realmente é necessário? E ele disse: Então, na vida, eu acho que a gente sempre tem que tomar decisões, né, Elvis? Tem que tomar decisão, cara. Ou certo ou errado, tem que tomar decisão. Com certeza. Eu falo: já que eu estou aqui, eu vou fazer um semestre, depois eu vejo o que é que vai rolar. E eu falei para minha mãe que não estava gostando, porque era física pura, era matemática pura, de saúde mesmo, tinha biologia só. E a biologia era assim, tipo, pegar umas formigas para fazer experiência com ácido e fórmico, enfim. Eu achava muito distante daquilo que eu imaginava que fosse um médico. Mas aí resolvi então visitar a faculdade, né, lá no Porangabuçu. E a gente foi com a galera, chegou lá. Eu muito curioso, a gente foi batendo no departamento de patologia. E aí a turma estava vendo umas peças ali anatômicas no formol e tinha uma salinha, eu entrei, cara, e me deparei como se fosse um manequim.
né? Peguei, achei assim, cara, que legal. Pensei que fosse um manequim, assim. Manequim decisor de silicone. É, de silicone. Aí chegou o funcionário, o que vocês estão fazendo aqui? Eu disse, não, a gente está visitando, que a gente, próximo semestre a gente vem para cá e a gente veio dar uma olhada. Eu achei tão bonito esse boneco aí para a gente estudar. E era o quê? Era um cadáver que ia ser feito na necrópsia. Cara, eu esperei desmaiar. Uma amiga minha caiu durinha no chão, né? Hoje ela é pediatra lá em Sobral. E como não aconteceu nada comigo, eu digo, olha, pelo menos essa parte aí tá dando certo. Logo em seguida, a minha mãe tinha uma amiga lá onde eu morava, no Tabapuá, em Calcaia, e ela era anestesiologista no Frotão, que era assistência municipal. Eu digo, mãe, fala com a doutora Cici para ver se eu vou lá, ver como é que é essa parada da emergência. Se eu não gostar, eu saio, faço outra coisa. Já estou em 2 faculdades, vai ser a terceira. E aí fui para um plantão lá, fui acolhido pelo cirurgião plástico, doutor Carlos Braz. E aí, cara, eu comecei a gostar. Não desmaiei, não senti nojo. E fui me entusiasmando, vi que era um universo. Porque na verdade, o universo que eu queria explorar era o universo, eu queria ser astronauta, para você ter ideia. Era a minha vontade de ser astronauta. Então, eu fiquei pensando, pô, mas se eu for astronauta, com todo respeito a quem é astrônomo, né? Que eu acho ainda incrível o céu, o universo. Mas eu fiquei pensando, tá, eu descubro um planeta que está a 50 milhões de anos-luz da Terra. E aí, eu não sei se é porque eu queria ver o resultado aqui. Então eu vejo que a medicina é um universo e que eu consigo ver alguns resultados ainda nesse plano, né? O senhor se formou pela UFC. É, a Universidade Federal do Ceará, foi. O senhor formou Só quando? tinha a UFC, cara. Ah, não tinha a US ainda não? Não, tinha não. 1990, entrei em 85, terminei em 90, né? Então, foi um período bom, assim. Entendi. E me encantei com essa área. Eita, Justo, lá no 7 de setembro o senhor estudou com algumas figuras bem relevantes aqui, né? É, porque a época eram poucos colégios, né? E o 7 de setembro era um colégio, assim, digamos, mais elitizado. Como eu sou filho único, então, mesmo sendo filho de pais funcionários públicos, né? Então, o recurso dava para pagar o colégio. Foi direcionado todo só para o senhor. Então dava para pagar o colégio, né? E aí, os desafios começaram logo quando eu fui para o colégio 7 de setembro, porque, na verdade, meu pai era militar e queria que eu fosse para o colégio militar. E eu fiz a prova de admissão do colégio militar, passei no colégio militar, e aí eu vou contar um fato que talvez seja interessante, né? Enfim, ele me levou lá, eu passei, fui aprovado, me levou para conhecer o colégio militar e mostrou as fotos, aí disse, olha, aqui é o aluno coronel, aqui é o seu professor, é o major, ali é o tenente, ali é não sei quem. E eu vi todas aquelas fotos, aí eu falei assim, tá, papai, e cadê as meninas? Porque Tá lá no outro colégio que eu estudava, eu era... cheio de menina lá. Era porque assim, eu comecei a estar muito novo. Então, com 9 anos, eu estava já terminando a 4ª série do ensino fundamental. E como existia um delay naquela época, eu tinha colegas de 12, 13, 14, até de 16 anos na mesma 4ª série. E aí eu sempre era o xodózinho, né? Então Entendi. eu achava bom aquilo ali. Quando chegou lá no quartel só tinha homem. Eu digo, não, quero não. Os Tem cabas nem com perigo. bigodão desse Tu é tamanho. doido? Fico não, papai. Parecia que tinha comida na graúna. Eu digo, não fico não. Pode arranjar um... Só que não tinha mais prova de... Já tinham passado os testes para entrar nos colégios. Ele tinha um amigo e eu tinha um primo que era lá de 7 de setembro. E aí foi o primeiro desafio. Aí quando o senhor chegou no 7 de setembro, o senhor estudou com quem? Conhecido assim da... Uma das pessoas mais conhecidas que, assim, hoje é a Luiziane Lins, O senhor né? estudou com ela na mesma sala? Ela era muito ativa desde daquela época. Ela sempre foi daquele jeitão, ela é por vocação. Entendi. Eita, Gilson, tem uma história que o senhor me contou uma vez de um cara que estudou com o senhor no 7 de setembro. Parece que se formou médico e a NASA chamou ele. Cara, é o seguinte... Na verdade, isso é um gênio, Danilo, um gênio, o cara é um gênio. Aí a gente tinha aquelas gincanas, né? E você estudava lá com o senhor, no 7 de setembro. Isso. E aí, nessa gincana, ele construiu o primeiro robô, cara. O cara, naquela época, cara... Sem ter aula de robótica, nada. Não sabia não que era isso, ninguém sabia não. Ele fez um cachorro. Fez um cachorrinho, né? Tipo com uns Lego lá, e o bicho latia, balançava o rabo.
E aí ele queria ir para o ITA, porque o caminho era longo. Eu também queria ser astronauta. Então a gente conversava muito, ele era muito inteligente. E aí a gente fez a prova, passou, só que, como eu era filho único, eu digo, não, cara, meus pais, eu não vou abandonar meus pais, porque eu tinha que, né, sair do Brasil, depois do ITA, ir para os Estados Unidos, morar lá. E ele foi. E hoje ele está lá. E ele desenvolveu um sistema de ótica, de lens, que foi colocado naquele primeiro lançamento do Hubble, né? E aí hoje ele anda por lá. E tem outras figuras fantásticas também da minha época, né? A primeira mulher a chegar no posto de coronel da PM, a Cléa Beltrão, um beijão, viu, Cléa, para você aí. Então tem muito orgulho dela. Naquela época a sociedade era mais compacta, então tem muita gente de sucesso hoje em dia. Então, Gilson, quando o senhor começou a estudar, isso já dentro da faculdade de medicina já valendo. Por exemplo, se o senhor quisesse estudar sobre anatomia, como é que era? Porque hoje você abre aqui o celular, tá todo na palma da mão. Às vezes o cara já vende o produto pronto, né? Tem um aplicativo. Tem vários aplicativos, por exemplo, de anatomia cardíaca, que o cara abre o aplicativo aqui, vai para dentro do coração do cara, vê de dentro para fora, de trás para frente. E na época do senhor, como era que o senhor fazia para ter esse conhecimento? Hoje eu digo sempre o seguinte: se o cara quiser estudar, ele só precisa ter um bom equipamento, tá? Um bom equipamento e vontade. Tudo está facilitado para a vida do cidadão que quer estudar, cara. Naquela época, o que é que eu fiz? Tinha o livro de anatomia, o livro texto, que você tinha que ler aquilo ali. Dessa grossura. E ao lado você tinha que ter um atlas de anatomia, ou de preferência 2 ou 3. Eu tinha 4 atlas de anatomia. Então era um livro só com a escrita e o outro com as imagens. Descrevendo, né? E a gente olhava um atlas, porque tinha um atlas desenhado, por exemplo, um grande desenhista Netter. Tinha um atlas que era uma sistemática, não colorido. Tinha um atlas de fotografia do Yokoshi, espetacular. E além disso, eu tinha a prática lá no laboratório, onde a gente ia, né, pegar na peça anatômica lá formalizada e dissecar e estudar. Então, como eu sempre pensei no cadáver. Que não tinha nada a ver com o livro. Quando chegava lá... Não, meu amigo. Aí o livro a artéria é vermelhinha, né? A veia é azul e o nervo é amarelo. Quando chegava lá no cadáver... É tudo preto. Entendeu? E aí? É igual a múmia, é tudo preto. Eu digo, cadê? Aí eu tinha muito interesse, porque eu acho que se você entende bem a forma, a estrutura, né, é importante você entender o funcionamento, e aí fica mais fácil você raciocinar. E todo sábado, durante os 6 anos de faculdade, eu estava lá, né, de manhã e às vezes à tarde. A gente dava uma ajudazinha de custo, né? Já se aposentado, eu posso falar, né? Os funcionários lá abrir pra gente estudar, cara. Lá no cadáver. Na anatomia. Então, até teve um fato interessante uma vez, que eu estava tão concentrado lá, estudando com a galera, eram poucos, da minha turma tinha 80 alunos, acho que uns 10 tinham essa prática de ir lá na sua hora livre para aprender, né? E aí a gente foi almoçar, deu um tempo, voltou. E um dos funcionários, ele não tinha, né, foi descansar, deitou numa das macas, cara. Aí quando a gente estava lá estudando, o homem se levantou. Meu amigo, até hoje tem gente correndo. Onde você estava correndo até hoje, mano? Seu Zé Maria, até hoje tem colega meu que não acharam mais, viu? Eu acredito demais. Foi, cara. Aí hoje o senhor tem uma filha que está terminando medicina. Tem, a Jéssica Rodrigues Pinheiro. Como é que Deus quiser, termina esse ano. Como é que o senhor vê da época que o senhor estudava para ela hoje? Tu é doido, cara. Tá muito diferente? Rapaz, hoje, vou dizer uma coisa pra vocês, viu? Você que tá aí nesse ramo hoje, eu fiz sem ter desculpa pra não estudar não, cara. Tem tudo, meu irmão. Você tem tudo. Você tem os experts aí no YouTube, você tem lousa digital, você tem o boneco que faz tudo, o boneco chora, o boneco ri, o boneco muda de cor, você tem simulação realística, você tem tudo. Você tem o smartwatch, você tem o celular, você tem o tablet, você tem tudo. Então só tem uma coisa que o cara tem, né? E quem tem condição
mais favorável, tem alimentação, não tem o que reclamar, cara. Então, assim, a gente, antigamente, por exemplo, eu comecei na minha vida real dentro do hospital no segundo semestre da faculdade. Né? Eu digo, eu vou aprender dentro da prática. Naquela época era mais fácil, né? Se você tivesse um conhecido, você poderia ir logo para a prática. Só que tinha um porém, Elcio. Não tinha não havia esse hábito. Não era comum isso. Tanto é que quando eu cheguei no IJF no segundo semestre, alguém disse assim, qual é o seu semestre? Eu digo, o segundo. Não, vá para casa, que é só no último ano que você entra aqui. Eu digo, mas se eu ficar, é proibido? Mas o que é que você quer aqui? Aprender. O quê? Não sei, qualquer coisa. Eu quero estar aqui, para ver se eu aprendo. Então hoje, tá aí, eu dou plantão, às vezes não tem ninguém lá. Quer dizer, eu poderia estar lá ensinando, contribuindo, passando a experiência. Não tem, cara. Isso é um erro da graduação. Eu também vi isso aí na minha faculdade. As pessoas acham que quem é do quarto semestre para trás é burro e quem é do quinto para frente é sabido. Porque se você está no S1, começou hoje, entrei hoje na faculdade, seja do que for, você sabe fazer uma ligação para o SAMU? Pegar o seu telefone aqui, você sabe pelo menos qual é o número do SAMU? É 192, sim, e você sabe como falar? Ou seja, é uma vivência, já é alguma coisa, né? Eu lembro que eu estudei numa faculdade e lá tinha um banner bem grande que eu achei interessante, que era banco de talentos. Sim. Aí se você tem algum talento, tal, a gente está procurando talento, aí eu fui bater lá, eu estava no quarto semestre, aí eu fui lá. Cheguei lá e a moça disse, e aí? Eu digo, rapaz, como é o negócio aqui? Eu quero ser um talento desse aí. Ela, o que é que você quer? Eu digo, eu quero ser da Liga de Trauma, quero dar aula. Aí ela disse, e você é de qual semestre? Eu digo, do quarto semestre. Ela, não, mas você não sabe de nada não, você está no quarto semestre. Eu digo, sim, e tu mora mais eu, dorme mais eu, trabalha mais eu, para saber o que é que eu faço no meu dia a dia. Tu sabe nem quem diabo eu sou, já tá me julgando. É o preconceito. Exatamente, já tá me julgando por algo que você nem sabe. Ela, não, mas não pode não, só pode do quinto semestre pra frente. Aí eu disse, então você vai fazer o seguinte, você vai mudar aqui o nome aqui do negócio do banner. Você não vai dizer que está procurando talento, você vai dizer que está procurando pessoas do quinto semestre para cima. Exatamente. Porque eu tenho um talento, mas você não quer usar meu talento. Aí quando foi no quinto semestre, né, no semestre seguinte, aí descobriram a minha atividade fim e foram atrás de mim lá na sala. Aí eu mandei todo mundo para baixo da água e não fui também mais não. Isso é o problema que eu vejo hoje, cara. Eu vejo isso. As pessoas prejulgam muito. Exatamente. Né? As pessoas já rotulam os outros sem conhecer. Então, hoje eu vejo muito isso, que a gente precisa evoluir. Né? A gente precisa compartilhar, porque tenho certeza absoluta que qualquer um de vocês aí deve ter muito conhecimento em alguma área específica que eu não sei de nada. Eu estou aqui para aprender, cara. Então, quando você encontrar alguém que tenha vontade de compartilhar, aproveite a oportunidade. Porque eu vejo assim, no meu dia a dia, eu gosto de ensinar porque eu gosto de aprender. E quando eu estou compartilhando, eu estou aprendendo. Mas não é todo mundo que gosta de compartilhar o conhecimento. Isso é verdade. Ainda tem muita gente que acha que deter o conhecimento é como se, não sei, eu nem entendo, porque eu penso diferente, né? Não, o conhecimento é meu, eu paguei caro, eu me sacrifiquei, eu sofri. Na minha época eu sofri. Sim, aí que eu sofri, agora eu vou querer que o outro sofra. Contrário, meu irmão. Estou aqui para facilitar. Até porque a gente vai precisar que esse conhecimento seja colocado em prática para ele voltar para a gente em forma de atendimento, cara. Com certeza. De preferência, muito melhor do que o que foi repassado. Exatamente. Então, acho que a gente pensa muito isso. E eu vejo que as pessoas prejulgam muito. Não é porque você está naquela condição, vamos supor, não é porque você é um condutor de veículo de emergência, que você não possa ter um conhecimento sobre direito, sobre a engenharia, sobre economia, sobre medicina, sobre enfermagem, sobre astrologia, sei lá o que for. Exatamente. Então a gente tem que estar com essa mente aberta. Então, Gilson, aí depois que o senhor se formou, o senhor já entrou na residência de cirurgia? Cara, foi assim, como eu comecei muito precoce dentro dos hospitais, né, porque eu queria ter o máximo de vivência prática, logicamente que eu estudava. Eu não ia lá só ficar olhando e sendo um robozinho, não. Eu via o procedimento, eu pegava aquele subsídio da experiência, pegava meus livros, né? Mesmo dentro do plantão, me escondia, tinha uns cantinhos que a gente se esconde, eu me escondia, ler aquilo ali, ia reforçar. Eu percebia que tinha o
o professor, digamos assim, que tinha conhecimento teórico e prático, e tinha um camarada que não tinha, que não estudava. Muitos profissionais, aliás, galera, muita gente acha que porque frequentou a faculdade, que está com seu canudinho, acha que já parou. Muito pelo contrário, é que vai começar, minha joia. Aí é que vai começar. Então, eu estudava e via, pô, esse professor aqui, ele só está aqui para ganhar o dinheiro dele, não quer... Esse aqui não, esse aqui... E eu ia dosando e me aproximando de quem gostava de ensinar, e eu perguntava e me respondia. Então, isso aí, quando eu estava no 8º semestre, que é o 4º, aliás, eu comecei a ser voluntário no 4º semestre. A gente teve uma prova de quem queria ser voluntário no Frotão, e aí eu fui voluntário lá, né, já dessa vez com uma provazinha, que antes era só, eu quero ser voluntário, eu também quero. E eram poucos, então cabia todo mundo. A gente passou como voluntário, depois no 6º semestre houve outra prova, e a gente aí já passou a ter mais gente querendo. E no 8º semestre teve uma provazinha onde a gente ia, pela primeira vez, ia ser tipo remunerado, né? Uhum. Era como se fosse hoje R$200. Era só uma ajuda, acho que dava para comprar uns 2 pastéis, um caldo de cana lá em frente do Frotão, né? Uhum. E aí, como eu já, além do IJF, né? Eu também acompanhava cirurgiões e clínicos e profissionais no Frotinho de Parangaba, e alguns fora, ajudando em cirurgia, me contrataram, né? Tipo assim, me contrataram, um colega médico me contratou para eu auxiliá-lo lá no interior. Uma cidade que eu respeito muito, foi a minha primeira cidade de conta assim, no interior, foi São Gonçalo do Amarante. Então fui para lá. Ele era médico, ficava lá no plantão, na verdade, e eu estava lá para ajudar, né? Porque eu já fazia muita coisa. Ele disse, você vai me ajudar e qualquer coisa você vem e me chama aqui. E nisso ele me dava uma ajuda de custo. Entendi. Né? De 15 dias eu ficava 6, sábado e domingo. E o interessante é que, no primeiro momento, ele falou assim, rodou um mês, no segundo mês eu te dou uma granazinha aí para você poder... Eu ia até de graça. Meu intuito era aprender, né? E aí ele mandou o cara da ambulância passar em casa, lá em casa, deixar um envelope para minha mãe, sabe? Aí quando eu cheguei, minha mãe disse, meu filho, deixa um envelope aqui para você. Aqueles envelopes do correio antigo, né? Rapaz, quando eu peguei, eu vi o bicho tão cheio assim, de me deu, o homem trocou o envelope, deve ser de algum médico, não vou nem abrir. Aí no outro quinzena eu cheguei e disse lá, professor, o rapaz me deu esse envelope aqui, eu nem abri, porque eu tenho medo. O volume era grande? Era grande, cara. Quando o homem abriu, ele falou assim, Elcio, ele disse assim, olhou e disse, não, cara, é o seguinte, deixa eu explicar. É porque como você é só estudante, eu não posso lhe pagar que nem um médico, né? Uhum. Aqui é só uma ajudazinha de custo, como eu lhe prometi. É pouco, mas depois melhora. Tu é doido. Eu lembrei... vai fazer o quê? Tá de boa. Tá bom. Eu lembrei que um dia eu trabalhava como motorista, né? Entregando colchão, essas coisas numa loja. Montando cama. Eu montava um guarda-roupa, sobrava uma ruma de peças, mas montava. Eu nunca entendi essa ciência, mas deu certo. E aí eu lembro que uma vez eu derrubei uma cama em cima do carro do meu ex-patrão lá, e ele começou a gritar comigo e botava o dedo assim na minha cara, gritando que eu nunca ia ter R$800 na minha vida, ele dizia. Na época lá, né? Você nunca vai ter R$800, não sei o que e tal. Aí eu lembrei de uma palestra que eu fui dar, eu dei uma palestra de meia hora. O cara me pagou R$1.500, meia hora, foi nessa mesma pegada aí. O cara puxou o dinheiro do bolso, tava dentro do carro, aí ele disse assim, deu 1.500, aí eu peguei aqui, eu ia dizer, mas tem dinheiro demais, né? Aí ele disse, Elvis, cara, eu tirei só o da nota, mano. Eu não vou lhe dar mais, porque, enfim, a mulher só pagou isso aí e tal. Aí eu, não, tô me tremendo. Eu disse, não, meu amigo, para você eu venho até de graça. Aí eu tenho o dinheiro assim no bolso e foi embora. Aí quando chegou lá na frente, desci na parada do ônibus, eu me escondi aqui, peguei o dinheiro, fui contar. Ou seja, ganhei R$1.500 em meia hora. A partir dali eu vi que não tinha mais... Enfim, você, dependendo do que você entrega, você recebe na mesma proporção. É a história do valor, né, cara? Exatamente. Não é o preço, é o valor. Perfeitamente. Então eu também não tinha educação financeira formal naquela época. A gente não tinha, aliás, até hoje não tem, né? Uhum. Na grade normal de formação, não sei se as escolas já estão colocando isso, que é muito importante. Eu aprendi muito vendo minha mãe lá em casa, aquele controle todo, né? Sempre com dívida para cá, dívida para lá. Tanto é que eu achava que era uma coisa assim, até que fazia parte do nosso
tinha um gen. Aham. Deve ter um gen dentro da gente, que é o gen da dívida, né? Exatamente. A gente vive atrás da dívida. Eu digo, cara, mas também tem que ter um outro genzinho para a gente gerar o dinheiro. Eu vejo que, assim, geralmente nos programas, o pessoal chama um especialista em economia, o cara vem com um termo muito técnico. Eu acho que para desenrolar bem rapidinho, vai chamar uma mãe dessa aí. Pelo menos a minha, ela vai com R$20 no mercantil e volta com 100. Eu vou com 100 e volto com 20 de compra. Gestão empresarial é chamar uma mãe que tenha... Exatamente. Eu já vi a minha que só tinha eu fazer milagre, então acho que pegando uma mãe dessas mais... Aí que tinha 10 meninos, ela já dá um show. Certeza, aí, muita gente de Harvard, viu? Leva mal não, que é de Harvard deve ser bom. Mas se pegar uma economia de Harvard lá e tá 3 meninos para ele criar com um salário, ele não desenrola. Não. Eita, Gilson. Aí como foi que o senhor chegou na emergência? Sim, cara, então, quando eu terminei, antigamente o internato era só 3 semestres, né? Hoje são 4, 2 anos, ali 1, 2 e 3. Então, quando eu terminei a faculdade, assim que eu terminei eu já estava empregado. Porque no Frotinha de Parangaba, eu fiz muitas amizades. E assim que eu terminei, um clínico disse: Gil, você quer dar plantão aqui? Eu estou cansado, você assume minha escala. Um outro que era o diretor de uma outra equipe, né, digamos assim, o chefe de equipe, ele era pediatra, disse: você quer a minha escala? Eu também estou cansado. E o outro que era diretor do hospital disse: você pega a minha escala e quando você estiver aqui, você vai ficar como diretor do hospital. Eu digo: rapaz, é mesmo? Digo, eu quero. Olha se eu não quero. Hora. Né? E aí... peguei isso tudo, fiquei no interior e houve a oportunidade de ser... oportunidade entre aspas, né? Que eu fui obrigado a ir para o exército, porque na Caucaia a gente não servia. Então, me apresentei e aí fui convocado. Tive que passar um período lá no exército. Eu digo, é bom, porque juntei uma grana, né? E também tinha tempo para estudar, aprendi muito. Foi uma experiência muito boa para me disciplinar, para ver outra visão, que é o mundo militar, que é o mundo civil, né? Foi uma experiência fantástica e deu uma organizada na grana. Então, aí eu me preparei para entrar exatamente na residência do IJF. Né? Porque eu já era cria de lá, fiz a prova, passei, fiz a prova prática, a entrevista, né? Que era mais uma discussão de um caso, o que é que a gente iria fazer. E quem estava me avaliando era um professor de lá. Eu disse: se eu falar alguma coisa errada, ele vai querer o culpado, que eu. Ele que ensinou, né? É verdade. E assim começou, cara, esse envolvimento na parte intra-hospitalar. Foi muito bom a experiência. Mano. Como foi a hora assim que o senhor conheceu o mundo do APH? Pronto, eu estava no R3, terminando o R3, porque o meu direcionamento era para cirurgia plástica. Logo que eu fui acolhido no primeiro plantão lá, inclusive o primeiro plantão da minha vida, eu estava terminando o S2, e aí essa amiga da minha mãe disse: vai lá, vai falar com o professor na segunda-feira de dia, a escala é segunda dia, quarta noite. Então, naquela época, eu fui no cirurgião plástico, doutor Carlos Braz, ele disse assim: o que é que você quer aqui? Eu disse: não, eu quero aprender qualquer coisa, professor, eu sou acadêmico e sou curioso, e vou na medida do possível aqui. Tem muito tempo pela frente ainda, mas o senhor me indica qual é o livro que eu tenho que, né, começar a ler. Ele disse: pois venha. 19 horas, quarta-feira, o primeiro plantão, eu vou lhe acolher, vou lhe ajudar aqui, vou lhe acolher. Cirurgia plástica. Cirurgia plástica no IJF, só que tem um porém. Eu fiquei tão empolgado com o sim, que eu cheguei em casa, né, falei pro meu pai, falei pra minha mãe que estava tudo certo, bastava eu comprar uma batazinha branca e comprar o livro que ele disse. Ela falou assim: mas meu filho, você está esquecendo que é em novembro, é 15 de novembro, e é o dia do seu aniversário. E já está todo mundo convidado. Eu digo: vixe, tem problema não. Porque eu me lembrei que meu pai tinha dito: deu sua palavra, cumpra. E mamãe, é o seguinte, bota uma foto minha ali, em cima do bolo, receba os presentes do povo, só dê bolo para quem me der um presente. Se não der, mande logo isso embora, tá entendendo? E aí faça a festa e eu estou no plantão. Cadê o aniversário? Tá aí a foto dele, canta os parabéns, cadê o presente? Como o bolo refrigerante que ele tá dando plantão no Frotão. E assim foi, cara. Entendeu? Então eu fico até emocionado, mas que não é dar o choro não, que é porque o bicho vai escorrendo. O meu óculos, bicho astigmatiza, tem que trocar, eu acho. Aí comecei assim, e quando eu tava no R3, já ia tudo certo pro Pitangui, que eu já tinha
conversado com ele, inclusive e tal. Já estava tudo certo para ir para o Rio de Janeiro, lá no Pitangui. E aí uma colega minha chegou e disse assim, Gilson, cara, tem uma empresa de ambulância que está contratando uns médicos para ficar de plantão de sobreaviso. Eu digo, como é? Ele disse assim, tu fica em casa, né? Recebendo. E aí a galera te liga, passa o caso, aí tu orienta, ou então vai lá. Eles te pegam, você consulta a pessoa e aí te deixam em casa. E te pagam. Eu digo, rapaz, eu tô dentro desse negócio aí. Ora, se não. Eu sei que um mês eu fiz um atendimento, segundo mês fiz 2 e a grana era boa, né, para complementar, porque eu estava com foco no Rio. A empresa cresceu um pouquinho, disse, agora o plantão tem que ser lá na empresa. E aí eu digo, beleza, então vamos para a empresa. Então eu dava plantão dia sim, dia não. O outro colega, Regis Miranda, cardiologista, muito tudo de bom aí, meu querido, sucesso para você. E aí foi quando a gente atendia aquelas, né, como hoje tem, uma falta de ar, uma dor de barriga, coisas básicas, né? Mais um dia, meu irmão, foi onde veio a virada de chave, porque naquela época como é que funcionava? Era um condutor, um técnico de enfermagem e o médico. A unidade de suporte avançada era isso aí, a chamada UTI móvel. E aí lá no 7 de setembro, não onde eu estudei, mais aqui perto do Iguatemi, um menino brincando, a brincadeira era assim, ele corria, botava o pé no muro, batia no teto, só que era vazado. E nisso ele passou direto, caiu lá do segundo andar na quadra de vôlei, de areia. E a gente foi acionado para esse trauma. Quando eu cheguei lá, ele estava em decúbito ventral, né, com o bracinho aqui fraturado. Eu olhei para ele, olhei para o pessoal da minha equipe, eu digo, e agora? Como é que a gente faz isso? Que eu nunca fiz isso na minha vida. E tinha um condutor e o técnico. Ele disse assim, doutor, o senhor atendeu alguém assim? Nunca, primeira vez, se eu quer que eu faça, não. Vou pegar o material. Ele chegou com a prancha longa e eu pensei que aquilo a gente botasse nas costas do cara, eu não sabia o que fazer. Ele disse, pô, me ajude. A gente levou o camarada para o hospital lá próximo. E aí eu fiquei com aquilo na minha cabeça. Porra, como eu não sei nada disso aqui, cara? Porque a gente é treinado para dentro do hospital. E fora? Aí foi onde veio a virada de chave assim, cara, se eu aprender isso aqui, né? E como cirurgião, muita gente deve sofrer um trauma grave. E a gente recebe o cara lá, chega de qualquer jeito, num carrinho de mão, num carro de geladeira, né? De qualquer jeito. E se eu fizer alguma coisa aqui, ele vai melhorar. Já vai chegar melhor no hospital. Então eu tenho que aprender isso. Foi onde eu comecei a ser contaminado. Isso era mais ou menos que ano? Rapaz, cara, foi... deixa eu ver aqui, eu sou meio ruim de data. Chute aí, mais ou menos. Faz 29 anos atrás. Foi então uns 30 anos. 30 anos, 30 anos. Acho que é 1994. E engraçado, né? O senhor entrou na faculdade, se tornou médico, aí entrou para cirurgia, acabou indo para cirurgia plástica. O meu negócio entrou no APH. Foi. Que nessa época aí já existiu o APH privado, né? Já ali os pioneiros. Quando o senhor se deparou com essa situação, o senhor viu a necessidade de fato adquirir o conhecimento sobre o APH. O APH, porque eu e o Regis, nós somos os primeiros profissionais médicos aqui a estar dentro de uma ambulância. Não existia isso aqui. E o engraçado é o seguinte, que eu pensei agora. A gente tem aí 30 anos que isso aconteceu e hoje continua acontecendo a mesma coisa. Só que antes a gente poderia dar uma desculpa que ainda não tivesse, entre aspas, a demanda que tem hoje, o conhecimento que tem hoje, né? E nem a cultura que tem hoje. Sim. Hoje não, hoje o profissional entra na faculdade, faz o seu curso completo, mas em momento algum, ou então uma pincelada muito rasa, vamos dizer assim, sobre a emergência, e quando o cara sai formado, o primeiro plantão dele sempre é na emergência. Esse é um grande paradoxo, né? Esse é um desafio gigantesco, eu acredito que precisa ser mudado, já melhorou um pouco, mas precisamos enfaticamente mudar essa realidade. Exatamente. Por quê? Eu acho que tem que ser no primeiro dia de aula logo, já introduzir o cara como se fosse um curso normal de APH, pelo menos os 4 primeiros meses ali já tinha que ser
emergência. É o que eu tenho pensado muito nesse aspecto, sabe, Elcio? Porque entrou na área, aliás, isso deveria ser, como em alguns países, um assunto trabalhado desde os 3 aninhos de idade. Desde criancinha, né? E sendo trabalhado isso. Aí, logicamente que existem leis sobre isso, mas que ninguém está botando para frente. A Lei Lucas, por exemplo, cadê? Exatamente, Cadê a educação dentro da escola? Não tem, né? Eu me lembro muito bem que minha filha estava ainda nesse período aí do ensino fundamental. Eu fui 5 vezes no colégio privado me oferecer para dar uma palestra, dar um treinamento, fazer um acompanhamento para o povo de lá. Ninguém quis. Isso ela com quantos anos? Ela tinha 6 anos mais ou menos, né? Até foi Hoje 6 ela a tem 12. quantos anos? Hoje ela vai fazer 24 anos. Pronto, então há 18 anos atrás isso acontecia e hoje acontece a mesma coisa. A mesma coisa, quer dizer... Que a gente, já com a lei, que antes não tinha, hoje tem, mas já com a lei a gente vai na escola, se oferece e a galera não quer. Exatamente. É como minha avó dizia, minha avó tinha um ditado que dizia assim, quem bate demais mostra o fundo das calças. É verdade, é verdade. A gente vai, se oferece, o pessoal não valoriza. E aí o que é que acontece? Na própria escola dela, eu tive a oportunidade de, em chegando lá para deixá-la ou pegá-la, atender 5 casos. 5 casos ali, emergenciais, né? Então, até importante que a gente tenha esse tipo de informação aqui, batendo esse papo, porque se as pessoas, se a sociedade, você aí, meu amigo, que é leigo, não é da área da emergência, você que não tem essa convivência, se você souber a gigantesca diferença de um profissional treinado ou de um leigo treinado, faz a diferença entre aquela pessoa viver, sobreviver Exatamente. ou morrer, né? Ontem mesmo no meu plantão, esse final de semana dei plantão duas vezes no São Fortaleza. Em um dos casos, o cidadão sobreviveu, porque tinha alguém lá que de imediato começou o procedimento essencial à manutenção da vida, básico que qualquer um consegue aprender. E no outro, ninguém fez. Um sobreviveu e o outro morreu. Então, para você ver qual a importância gigantesca. Não se admite mais, por exemplo, uma pessoa morrer sangrando. Exatamente. Uma hemorragia externa que qualquer um pode, com um procedimento simples, parar. Então, você vê uma pessoa perder a vida por um sangramento que pode qualquer um conter com um procedimento básico. Então, a gente precisa avançar nisso. Então, já sugeri, estou com esse projeto na minha cabeça, de que o acadêmico da área da saúde, seja qual for o curso, no S1 entrou, a gente comece a educá-lo nesse sentido, para ele já sair pronto. Porque quando o cara sai, onde é que tem emprego, meu irmão? Ou o cara passa na prova da residência, ou não. Aí se ele não passa, ele vai para os mais médicos, né? Aí lá no interior ele vai dar plantão nos mais médicos, que é na estratégia de saúde da família. Segunda a quinta, e aí ele vai dar, tá na emergência do hospital. Exatamente. Sem experiência e sem o conhecimento necessário. E se for aqui na capital, aí vai para onde? Vai ter um SAMU, vai para o SAMU. Vai para a UPA. É pior ainda, vai para a UPA, né? Que é o atendimento fixo lá do pré-hospitalar. Ou seja, você pega o cara que não tem vivência, não tem experiência e bota para atender o momento mais crítico da vida de uma pessoa, que é a emergência. Então, até hoje eu fico abismado quando... Fico abismado no sentido figurado, né? Porque é tão comum que eu nem fico mais... Já se tornou assim, tipo, tá legal, vamos lá. Da gente ter que fazer procedimento dentro do hospital, onde tem alguém que está lá de plantão. Comum demais, né? Tem 2, 3 médicos, chama o médico do SAMU para fazer o que era para ter sido feito dentro do hospital. Então é complicado isso aí, né? Eu já tive de viajar, que eu dou plantão no SAMU Fortaleza, São Ceará. Teve um dia que disseram assim, não, você vai a tal cidade, rodar 90 quilômetros de distância para fazer uma avaliação de um paciente, para saber se esse paciente é grave ou não. Eu digo, quer dizer que tem essa modalidade agora. O cara está lá, de plantão, supostamente deveria ter essa noção, aí a gente se desloca, e se eu chegar lá e disser, se a minha opinião for contrária à dele, né?
ele não tiver aquela vivência, aquela experiência, então gera um desgaste gigantesco para a sociedade. Então, eu acredito que a sociedade precisa ter essa noção, precisa saber que a emergência hoje em dia, ela é muito importante. Já evoluiu, já temos a especialidade do emergencista, né? Então já é um grande ganho. Mas é preciso a gente... Isso na medicina, que a enfermagem sempre vai à frente. Já havia muito tempo isso aí. Então a gente tem que mudar essa realidade. Eu acho que esse tipo de bate-papo aqui desperta nas pessoas, né, pelo menos a curiosidade. Então, vou dizer mais uma vez, não queira que uma pessoa que você ame, né, tenha uma morte prevenível e evitável e que morra por um descaso do não aprendizado do que é essencial, básico. Então, Gilson, como foi que o senhor entrou no SAMU? Rapaz, foi o seguinte, como eu já tinha trabalhado nessa empresa privada, né? E aí a gente já estava 2 anos nessa empresa privada e eu percebi, naquela época eu já gostava de me ver um passo adiante, não só como colaborador. Digo, se um dia eu tiver uma empresa dessa, como é que funciona? E eu comecei a estudar marketing, negócios, chamei meu colega lá e digo, Reis, eu estou sentindo que essa empresa vai quebrar, cara. Por quê? Porque tem 22 donos. Falha, Era 22 donos. E eles não se entendem. Um dizia que a ambulância tinha que ficar de lado, outro de frente, outro de costa. Eu digo, cara, não, isso aqui não está dando certo, né? Então vamos fazer uma proposta, vamos ver se a gente compra a empresa. Aí, como eu senti que ela estava indo ruim, a gente pegou, fez uma proposta, não aceitaram, a empresa quebrou. Essa época eu já dava plantão na emergência, na sexta-noite, na emergência do Hospital Maternidade Angeline, do Dr. Eulino Oliveira. E aí ele me chamou, me deu essa oportunidade, e aí um colega lá, chamado Luiz, disse, Gilson, eu sei que você gosta de dar umas palestras aí e tal, a gente tem um círculo de palestras, você não quer dar uma palestra não? Sobre o quê? Ele disse, sobre qualquer coisa. Eu digo, vamos falar sobre qualidade, excelência do atendimento do paciente. Aí falei, né, falei a verdade sobre o hospital, o doutor Eulino achou muito bacana, e eu vi que ele tinha 2 ambulâncias lá de bobeira. E eu fiz a proposta para a gente montar um pré-hospitalar privado dele, já que a outra ia quebrar. E a gente montou, e nesse mesmo momento que montou, eu recebi uma ligação de um residente, meu colega de residência, o Jansen Gomes de Souza. Ele disse, Gilson, cara, a prefeitura vai abrir um serviço também com médico, o SOS Fortaleza quer botar médico, porque funcionava só com condutor, técnico e enfermeiro. E vai ter uma palestra lá, cara, tu não quer ir lá não ver? Eu digo, vou. Então chamando aí um povo que já trabalha, tu tá nesse ramo aí, vamos. A gente foi lá à noite, lá na SER 3, assistir uma aula lá, e aí depois eu digo, eu posso ver, dar uma experiência aqui, passar um dia de atendimento para sentir como é que é a parte pública? Pode. E aí entrei nessa época, né, nós entramos lá, e depois fomos contratados, era a AMC, a Autarquia Municipal de... Não, era CTC. CTC, era. Mesmo, CTC. CTC. Isso. Já até quando... Que era uma empresa de ônibus. De ônibus. Tanto é que quando a gente... Tem até hoje. Tem até hoje, né? Sei que quando a gente foi solicitada a pedir demissão, é isso mesmo, a gente foi até no sindicato dos motoristas lá para ser demitido e passar então para a MC. Aí passamos para a MC e depois houve o concurso, em 2000. Então eu já estava lá 4 anos antes. Foi assim que eu comecei lá no SAMU, que era SOS Fortaleza, aí depois o projeto mesmo do SAMU eu fiz parte da comitiva para poder implantar o SAMU. Entendi. Aí hoje o senhor trabalha no SAMU Fortaleza, no SAMU Ceará? No SAMU Fortaleza, desde essa época aí até hoje, né? Passei já por várias funções, desde... Já foi diretor, né? Já fui diretor médico lá. E no SAMU Ceará também, desde a implantação. Na verdade, um pouquinho antes da implantação, eu já tive... Antes da criação do SAMU Ceará, nós estávamos lá no aeroporto, né? Você lembra? Era, isso. Lá no aeroporto. A gente teve aquela Inclusive, experiência. Para quem não sabe, a primeira escala dos médicos do SAMU Ceará foi feita pelos os médicos que trabalhavam no aeroporto. Isso. Que o secretário então de saúde, Dr. João Anísio, me convidou, me chamou para que eu montasse a escala. Exatamente. Do pessoal que ia para o SAMU Ceará.
Que o SAMU ia rodar e tava faltando os médicos da central, né? E aí, como a gente, era da central lá, e como a gente já tinha esse empreendimento lá, que foi uma grande experiência, né, Elcio? Foi. E aí, agora eu faço o contrário. Eu queria que você contasse um episódio bacana, pessoal. Pai, tem muita história, ó. Por isso que a vida é bela, né? Porque a gente vai... Conta aí, cara, eu lembro a história que tu ia comer comida de doutor. Eu lembro que conheci o Dr. Gilson em 2004, né? Aí, em 2005, eu ia para o aeroporto para poder aprender. Eu queria aprender, na verdade. Só que na época eu morava só, passava uma fome do cão. Aí eu já sabia os horários que eles almoçavam lá e eu ia para lá almoçar, né? E aí eu lembro que um dia eu fui no plantão do Dr. Gilson. Aí eu pensando, digo, menino, hoje eu vou. O doutor disse assim: bora almoçar? Eu digo, bora. Aí eu digo, eita porra, eu vou comer comida de doutor. Hoje eu vou encher meu bolso mesmo. Eu lembro que o doutor se afastou aqui, abriu uma bolsona bem grandona que tinha aqui, arrastou um saco de pão bola. Uma peça zona, um extintorzão daquele de mortadela. E uma peça zona de queijo. E eu fiquei só olhando. Aí depois puxou daqui uma garrafa de 2 litros de Coca-Cola quente, sem estar gelado, quente. E eu só olhando aqui. Aí não tinha faca, porque lá não tinha cozinha, não tinha nada. Tudo que era feito era com um mergulhão. Era um ferrinho que botava na água. Fazia tudo lá, com esse mergulhão. E não tinha faca, não tinha nada. Aí ele abriu o pão bola, com o cabo da colher, mano. Abrindo aqui, ó. Aí torava o queijo com o cabo da colher. Torava a mortadela, botava no pão bola e comendo aqui, mas eu morrendo de fome, doido pra comer. E eu digo, rapaz, se eu comer esse negócio, eu vou morrer entalado aqui, né? Aí tomava Coca-Cola zona quente, que lá também não tinha geladeira. Aí eu fiquei pensando, eu digo, rapaz, esse doutor não é normal não. Aí comeu e tal, aí depois, bora pra sobremesa. Eu digo, rapaz, vai vir um doce aí, um pudim, alguma coisa assim. Macho, ele arrastou um bolo de chocolate aqui, ó, bolão com a cobertura de chocolate e uma caixa de maionese, doido, de 1 quilo. Eu tinha essa mesma expressão, eu fiquei olhando assim, eu disse, deixa eu ver com essa maionese. Aí pegava a maionese, derramava todo em cima do bolo de chocolate. Aí com o mesmo cabo da colher que tinha cortado a mortadela e o queijo, ele enfeitava o bolo todo assim por cima de maionese com chocolate, cara. E tomar uma Coca-Cola de 2 litros, né? É desse jeito. Aí engraçado que lá, né? Lá o atendimento privado, pessoal, muito chique, aquele negócio todo. Aí no carnaval que era engraçado. No carnaval nós chegava lá, nós pintava o cabelo. Era. Aí ele dava aquele negócio que estoura aqui, né? Aquele papelzinho. E o cara, para entrar no posto médico, ele passa pelo raio-x. Aí o pessoal da segurança aperta numa campanhazinha pra gente já ficar esperando o cliente lá, né? Aí o pobre do cliente entrava aí, batia na porta, né? Aí assim que abria, esperando o médico ali pra atender, o enfermeiro, não sei o que. Quando ele abria a primeira brecha, logo papocado. Pum! Uma serpentina no meio do mundo e não balança aí, nós cantando. Aí o pobre do cliente fazia assim, ó, fechava a porta bem devagarzinho. Como que ele dizia assim, foi mal, eu entrei no canto errado. Nós, não, é aqui mesmo, aqui que é o posto médico mesmo. E o miserável se sentava e ficava sem saber o que fazer. E o doutor com umas piroconas grandes aqui. Sim, aí qual é o seu problema, cara? Não, assim, eu tava assistindo uma dorzinha, mas já passou. E ó, pegava o beco, meu irmão, ia-se embora, né? Foi. Criamos também a rapadura-terapia, não foi? Rapadura-terapia. Galera que chegava lá, porque às vezes os voos atrasavam muito, né? Era. E tudo no aeroporto é caro, até hoje. Precisa o cara ser milionário para comer naqueles aeroportos, viu, meu irmão? Comédia demais. E aí o povo chegava lá com fome, né, Léo? E aí eu digo, cara, não adianta que glicose nem soro não, vamos falir. Vamos criar aqui rapadura-terapia, comprar rapadura que era barato, bolacha creme crack, né? Era. Ó, rapadurinha e tal, é bom, muita conversa, batendo papo, acaba desestressava, bebia um copo d'água, enchia o bucho e vazava, e assim seja feliz. Tocava as emergências, nós correndo com os equipamentos, os cabelos tudo colorido, e o povo olhava assim pra nós e dizia, meu Deus, que diabo de equipe doida é essa? Só que era uma quebra de paradigma, né? Porque embora a gente fizesse todo aquele processo ali
psicológico, vamos dizer, mas a equipe era altamente capacitada, né? Tanto é que a gente desenvolveu lá 19 cursos internos que até hoje a Infraero, naquela época Infraero, né? Até hoje sente saudade. Com certeza. E sempre é isso. Eu acho que a gente tem que sair o ser normal é a mesma coisa de areia da praia, cara. Né? Então a gente tem que quebrar paradigma, a gente tem que inovar, a gente tem que, logicamente, ter um embasamento por trás disso tudo, uma razão, um propósito. E eu me lembro também sempre tive esse pensamento de como melhorar, de como mudar, do que fazer diferente. A gente sempre teve muito essa afinidade. E eu me lembro que a gente lançou a primeira marca colorida, né? Eu acho que eu fiquei com aquela ideia, vamos lançar uma marca sempre aquela mesma marca de aço, de alumínio, umas de ferro, cara, vamos fazer uma marca colorida. E como assim? Pintar essa marca lá, e deu um trabalho danado, mas a gente conseguiu, fui na loja de tinta, deu essa marca colorida, né? Então acho que até hoje eu ainda continuo com essa ideia. E você também, né? Eu sei que você tem muitos projetos inovadores, como esse aqui, que muita gente acha, é emergência, né? Só vê o lado glamuroso da coisa, né? E não sabe como é que é a realidade. Muita gente diz assim, doutor, nunca esqueci esse fato. Uma vez uma aluna chegou para mim e disse, doutor, meu sonho é vestir esse macacão do SAMU. Não tem problema, eu tirei a roupa e visto, tá aí o macacão, né? Ela fala, isso não é normal não. Exatamente. Mas não é seu sonho vestir? Quando você quer vestir e trabalhar, é outra história, minha linda. Então muita gente faz de tudo. Meu sonho é ir pro SAMU, trabalhar no SAMU. Um exemplo, aí chega lá, tá no plantão, tem uma ocorrência, meio-dia, na hora que o cara pensa que vai comer. Uma ocorrência hora dessa, cara. Pelo amor de Deus. É um negócio que eu não consigo entender. O cara dá o sangue ali para entrar, estuda, faz curso, investe dinheiro, tempo, saco, tudo entra. Aí quando ele tá de plantão, fica feliz, bate a foto do Instagram, aquele negócio todo. Quando entra a ocorrência, o cara fica puto. Mas rapaz, hora dessa, e se a hora do cara levar um tiro, 3 horas da manhã. Como se o cara fosse marcar, mas é o seguinte, tá fazendo o que sexta-feira? Não quer não, bora levar um tiro 2 horas da manhã. Não faz sentido, né? Não faz sentido. E eu estou falando um negócio certo aí. O pessoal vê muita parte glamurosa que, no meu ver, não existe. Né? Pelo menos no meu ver. Nos meus plantões não tem negócio de glamour não, né? Mas não vê os bastidores, não vê o perrengue. Inclusive, esse foi um dos motivos pelo qual eu decidi fazer o Emergência e Realidade. Que eu queria abordar a emergência de forma diferente, né? De uma forma bem diferente. Só que assim, em termos do órgão público, eu ainda estou com dificuldade de fazer isso lá no SAMU, né? E é porque faço parte de fazer isso lá no SAMU, de fazer dentro de uma UPA, por exemplo, porque o objetivo é mostrar de fato a parte que as pessoas não conseguem compreender, não só o atendimento em si, mas quem é aquela pessoa, né? Porque às vezes o cara tá no plantão, pelo menos isso aconteceu comigo várias vezes, o cara tá no plantão liso, tá se confiando na comida que tem na base ali, aí pega uma ocorrência e passa 24 horas no meio da rua, sem ter o dinheiro para comprar um lanche ali, e às vezes tem que compartilhar com um amigo, não sei o que. Muitas vezes o cara vai dar o plantão dele com um problema em casa, enfim, não consegue trocar o plantão, choca com o outro que ele está trabalhando. Eu trabalho com um rapaz que eu conheci ele agora há pouco tempo, o nome dele é Marcelo, que é um condutor, um cara bem bacana. E a outra atividade dele fora o SAMU, ele junta litros de cachaça para vender. E o mais interessante, que é muito mais remunerado do que a atividade dele como condutor do SAMU. Então ele tem outra atividade, ele é um empreendedor, ele na verdade compra, né? Ele compra litros das mercearias e tal, e revende para a indústria poder reutilizar, porque eles são reutilizáveis, né? Aqueles litros de cachaça. Uns faz aqueles empalhados na garrafa, não sei o que, e é legal, porque a outra atividade dele é essa. Inclusive ele considera essa atividade, apesar dele ser um excelente profissional, ele considera essa atividade como a primeira atividade dele, que já é antes dele entrar no SAMU. Então
ninguém tem nem ideia do que o cara faz fora do plantão. Sim. Né? Outra coisa que é muito interessante seu problema aqui, por exemplo, na hora do atendimento, eu sempre digo, eu vou ao plantão para quê? Pessoal, eu vou ao plantão, isso é uma dica para você que está começando ou que já está na estrada. Eu vou ao plantão, cara, para aprender. Ali é uma experiência a mais. Né? Eu vou com esse espírito do aprendiz. Eu tenho que aprender e reforçar aquilo que eu já tenho como base. Eu tenho que aprender o que fazer e como fazer melhor. E eu tenho que aprender, inclusive, o que não fazer. Porque às vezes o que não fazer é tão importante quanto o que fazer. Exatamente. Então eu sempre vou ao plantão com essa ideia, cara. É uma oportunidade de estágio. E uma coisa que eu às vezes fico pensando, Elvis, e vejo isso, é que eu tô ali com esse espírito, né? Já há 3 décadas dentro dessa atividade, estou entusiasmado porque eu vou querendo aprender alguma coisa, é uma experiência a mais. E que eu vejo lá a galera nova, às vezes até acadêmico que está em formação, chega lá, a primeira coisa que o cara faz é montar o ninhozinho dele lá para dormir. Entendeu? Tipo assim, se Deus quiser, hoje não tem ocorrência. Né? Então assim, cara, cada ocorrência é diferente, é um desafio constante. E também eu uso isso como base de estímulo para estudar. Isso. Eu gosto de estudar. Ontem mesmo eu estava lá, lógico, a gente cansa, o pessoal vem de outros plantões e tudo. A gente também é ser humano, muita gente pensa que a gente é um robozinho, não é. A gente tem família, a gente tem nossos problemas, a gente tem uma série de bastidores que você vai mostrar aqui, isso é muito importante. Mas eu estava lá estudando, cara, então eu fico pensando, pô, se eu estou estudando aqui, né, para aprender algo, para rever, sempre há alguma coisa, uma novidade. E por que essa galera jovem aí, essa moçada não tá nessa pegada? Se confia só no celular. E se a bateria arriar, minha joia? E outro detalhe, lá na hora do pega para capar, não dá para você abrir o livro não, viu? É verdade. Dá para você, peraí, seu Zé, aguente só mais um pouquinho aí, não parta agora não, que eu vou dar essa página aqui. Eu fiquei na dúvida aqui, deixa eu dar uma, né? Aguenta aí, que agora... Então, isso tudo rola nos bastidores, né? É muito confortável, eu digo muito para a galera que está lá na experiência com a gente. Igual, você percebeu a diferença que é que você está numa UPA, por exemplo. Você tem uma equipe, você tem laboratório, você tem raio-x, você tem uma segunda, terceira, quarta opinião, e você está na estrada. Né? E quando um profissional da sua equipe vira paciente? Exatamente. Com outro já sendo atendido. Recentemente eu passei por essa experiência. Não tinha acontecido ainda. Na pandemia eu enfrentei isso aí algumas vezes. Da gente estar com um paciente muito grave e devido ao pessoal não ter costume de usar aquele macacão, né, o Tyvek, muita gente desmaiava dentro da ambulância por desidratação severa. E aí a gente tinha que atender os dois. Atendia o doente que já estava ali entubado, grave, e tinha que atender o outro. Às vezes era o médico, às vezes é o enfermeiro, né? E assim, na pandemia a gente viu muito isso aí. Essa história, o bastidor ele ficou muito mais apurado, né? Em relação às deficiências de cada um, o medo, né? Porque às vezes a gente vai para uma ocorrência, você vai, mas você vai com medo. Sim. Você vai atender uma ocorrência num lugar perigoso que não tem polícia, você vai, mas você vai com medo. Porque é outra coisa, eu vejo muito assim. Quando você está fazendo um curso, você está dando uma palestra, aí você... a cena tá segura, não sei o que e tal, mas na real, meu irmão, é outra cantiga. Que é outra coisa, inclusive, que eu bato muito na tecla, sabe? Bato muito na tecla. Na minha concepção, a cena, ela nunca tá segura. Isso. Ela pode estar controlada. Controlada naquele momento ali. Exatamente. E ela pode instabilizar a qualquer momento, dependendo do contexto da ocorrência. Às vezes você vai para uma ocorrênciazinha simples, de um parto. Aí de repente tem uma briga de família lá, o cara puxa uma faca e aquela confusão. E a mulher sai correndo com o menino nos braços e o cordão umbilical balançando. E assim, é bem complexo, né? Eu passei por situações muito semelhantes a essas assim, de conflito. E a gente tem que estar preparado psicologicamente. A gente tem que estar preparado. Que nunca vai estar. Como é que você vai se preparar psicologicamente? O cara que bota uma arma na sua cara, que nem o cara que toma
Uma 45 na minha cara. né? Abordagem Exatamente. na estrada, algumas coisas ficam marcadas. Por exemplo, até hoje eu me lembro de uma cena que a gente não tem nenhum mecanismo, alguns SAMUs já tem psicólogo, né? Mas existe até um preconceito, o profissional não quer ir ao psicólogo, porque senão vão dizer que ele está doido, e como é que deixa um doido estar trabalhando, né? Então, isso até é um estigma que a gente tem que quebrar. E eu me lembro que a gente foi para uma cena que, infelizmente, era um suicídio, e a gente vinha já, né? A pessoa, infelizmente, estava falecida, e aí a gente vinha saindo, então vinha um atrás do outro, aquela filazinha indiana. Passou o condutor, passou o enfermeiro, quando eu passei, né, saí do portãozinho, aí do lado aqui alguém pegou aqui no meu braço. Quando pegou, era uma criancinha assim de uns 4 anos de idade, ou 5, eu não sei, mas é mais ou menos essa faixa aí, e uma senhora. Aí a criança olhou para mim assim, meu pai está dormindo, você veio acordar? Rapaz, até hoje eu não consegui falar o que é que... Eu não... Aí pronto, ali deu um nó na minha garganta, a lágrima desceu. Eu olhei para a mulher e aí eu sei que tinha um pastor lá. Não sabia a resposta que ia dar. Não sabia o que fazer. E quando a gente entrou na ambulância, os outros colegas todos nós estávamos chorando, sem consciência, conseguir dizer nada um ao outro. E aí, antes que a gente tomasse mais uma inspiração, a central disse: terminado aí, tem outra ocorrência. Exatamente, é isso mesmo. Dá tempo não. Você não tem nem como processar aquilo ali, cara, nem descomprimir aquilo ali, já tem uma outra ocorrência, enfim. E a gente tem que chegar na outra ocorrência 100%. Quer dizer, ou próximo de 100%, né? O ideal fosse 100%. A gente nunca vai estar 100%. Ontem mesmo cheguei numa cena, e aí quando eu olhei assim para dentro da casa, tinha logo um pastor alemão deitado no meio da sala. E, a senhora não leva mal não? Dá para a senhora tirar esse cara? Não morde não, não morde não. Não morde não. Eu disse, não morde a senhora. Né? Ou então ele é banguelo, né? Isso, tem dente, então, minha senhora, né? Sei lá, pode morder, tire aí, por favor, né? Pra gente poder entrar. Então, assim, já vi também cenas que a pessoa está falecida e o familiar não percebeu. E quando a gente para de fazer tudo, que eu vou dar a notícia, mas afinal de contas, morreu ou não morreu? E infelizmente, né? Aí dependendo se a pessoa é evangélica, é católica, então tem um jeito da gente dizer. E aí quando a gente diz, já vi desde gente dizer assim, como já vi gente se pular em cima do morto, e fica aquela... Dá na cara dele, mandando ele voltar. E a gente fica ali já... É muito difícil. Então, Gilson, e uma coisa assim bem engraçada que o senhor já passou no SAMU, bem engraçada mesmo. Uma coisa assim que o senhor diz, não, eu não acredito que isso aconteceu. Rapaz, assim, tem muitas histórias, né? Mas vou dizer uma da vida privada, né? E uma do SAMU. Começar pela vida privada. Nos mandaram para uma ocorrência de alguém muito importante, né? Uma valência social muito elevada. E aí nós chegamos lá, não era para fazer um transporte de uma senhora de uma UTI, fazer o exame de uma tomografia que não tinha no hospital e voltar. Quando nós chegamos lá, eu acho que ela tinha uns 8 filhos. Essa senhora era lá do Pará. E aí, beleza, a gente organizou tudo, ó, pessoal, vamos aqui. Então, quando a gente colocou dentro da nossa unidade, todos os filhos pularam dentro da ambulância, tudo agarrado com a mulher. Fala-me, nossa senhora. Eu digo, pronto, e agora? Vai acompanhando a mulher, né? Vai acompanhando. Eu digo, ei, pessoal, é o seguinte, não cabe não. Nós vamos do lado de fora? Não é topic não, minha joia. Vocês decidem aí para ir onde vocês... Não é nossa mãe, a gente aqui não larga o pé dela, nem a mão, nem não sei o quê. Aí todo mundo não vai ninguém. Eu digo, mas se eu não consigo entrar, você não quer não que eu vá junto, que eu sou aqui, faço parte da equipe, né? E eu sei que depois foi uma confusão grande. Mas aí, dos 8, nós levamos 4, para você ter ideia. Foi o jeito que a metade decidiram lá, e enfim, a gente teve que fazer esse acordo com a família, que é fora do padrão, mas fazer o quê, né? Exatamente. Isso é empresa privada que a gente teve que fazer. E outro do SAMU, interessante também, foi que na cidade de Beberibe, até me lembro, a gente foi na USA, né, da Esporte Avançado, para fazer a remoção de uma personalidade, um homem político que já tinha sido muito querido da cidade, estava lá. Então, quando nós chegamos lá, a gente tinha um monte de gente lá, e todas as autoridades da cidade, tá, enfim. Quando a gente organizou para botar na nossa unidade,
que eu saí, né? Então, o pessoal saiu aqui com a marca, o povo fez aquela muvuca ao redor do homem, aquele cortejo, e eu não consegui chegar na ambulância, botaram o homem na ambulância, a ambulância foi embora. E deixaram o senhor. E me esqueceram, eu fiquei sentado lá na cadeira assim, ó, só de braço cruzado, digo, rapaz, eu acho que eles vão notar falta de mim em algum momento. Nossa Pô, e foram embora. Batendo na ambulância, bora, vão. Aí o condutor e o pobre do técnico foram-se embora aliás, o enfermeiro, né, que era já nessa época já tinha enfermeiro, o condutor, o enfermeiro e eu foram embora. Aí eu digo, um dia eles voltam. Aí quando passou ali que o povo começou a se dispersar, aí me viram sentado e disse, doutor, o que é que o senhor está vendo aqui? Não deixaram eu entrar? Como é que eu ia entrar? Pular por cima de vocês, eu não consegui voar, então vamos esperar, que eu espero que eles voltem para me pegar. 20 minutos depois eu ouvi o acidente da bomba. Acidente de God, é bem capaz de ser eles, aí vieram me buscar. Você vê como é que funciona a coisa. Eu uma vez fui para uma ocorrência, era uma ocorrência de paciente psiquiátrico. Aí quando eu cheguei na esquina, eu vi um homem dando com a mão. Aí eu já desci pegando no braço dele, achando que era o paciente. Aí ele, não sou eu não, é minha irmã. E eu digo, não, vamos aqui e tal. E eu, né, insistindo para ele entrar, foi que veio outra pessoa e disse, não, não é ele aí não, é a irmã dele, tá ali ela. Aí ela tava sentada no chão assim, numa rua de barro assim. Aí eu cheguei e sentei do lado dela. Aí ela olhou pra mim e disse assim, tu é doido, é? Aí eu disse, não. Por quê? Ela disse, porque você tá sentado no chão. Eu digo, e a senhora também não tá? E a senhora é doida? Ela, não sou doida não. Eu digo, então, se a senhora não é, eu também não sou. Aí eu disse, ó, vamos pra ambulância e tal. Ela disse, não, eu vou pra ambulância não tô doente. E aí o marido dela tava perto, não, ela surtou. Eu digo, não, sou, tem calma aí e tal. Eu digo, o que é que tá acontecendo? Ela disse, tá acontecendo nada. E sentado lá no meio do sol quente. Quando a fé chegou uma personalidade lá, um senhor, assim dos seus 58 anos, 60 anos, com a calçazinha de linho aqui, uma blusinha de brinco aqui, dobrada assim, mais ou menos como a minha, com a Bíblia na mão. Aí ele disse, ei Samu, ela foi dobrando assim, ó, pode deixar aí que eu resolvo, eu sou o pastor da igreja dela. Aí eu digo, tá bom. Rapaz, ela tinha um cabelão, aquelas crente raiz mesmo, né? Ela tinha um cabelão, o pastor enrolou a mão assim, no braço, da mão esquerda, e abriu a palma da direita e deu na cara. Pá! Sai, demônio! Tome peia. Peia que a poeira cobria, a mulher se tremendo, tome peia. Aí o meu parceiro, ei, macho, o homem tá batendo na mão. Eu digo, deixa o pastor fazer o serviço dele. Foi assim uns 15 minutos de chibata, tome peia e exorcizando lá, e o pau cantando e eu só olhando. Quando a mulher bateu a poeira e ó, foi pra casa. Não, vou tomar banho. E pronto, ficou boazinha. Resolveu. Aí o meu amigo disse assim, tu viu aí, macho? Eu digo, meu amigo, não tem cão no mundo que permaneça nos coros da pessoa com uma mão de peia dessa aí. Ele, agora? Eu digo, agora vamos embora. Tá o pastor resolveu o problema. E pronto. Nem quis ir para o hospital, nem o marido mais quis ir. E o pastor disse, não, pode deixar que daqui para frente eu resolvo. Eu digo, pois tá, é feito, assine aqui, pastor. Por isso que sempre é um plantão diferente, é uma novidade. Não há uma regra. E isso você não aprende num curso. Não tem. Não tem, não dá. A gente tem só você conta, a galera acha que você está mentindo. Inventando. Porque é tão inusitado que você acha que a pessoa está mentindo. Eu me lembrei aqui de uma outra que envolve, né? A gente sempre tem que contar com a equipe, né? Uhum. Não é só o pré-hospitalar de saúde. A gente precisa de uma equipe, né? A gente precisa às vezes tem eventos que você precisa de muitas instituições ao mesmo tempo. E a gente estava indo para uma situação de tiroteio, né? E era lá próximo ali a leste-oeste, mais próximo aonde hoje é aquela avenida, né? Uhum. Da Barra do Ceará? Sim. Vila do Mar, né? Vila do Mar. Então, aí a gente foi, era na última rua, e quando a gente entrou na rua, pegamos assim a direita, e lá vinham dois motociclistas da PM, né? Dois policiais militares da PM. E aí eles fazendo assim, aí quando a gente parou o carro, pensei que eles iam dizer, enfim, não sei, se iam levar a gente até lá, ou se iam dar a dica. E aí o condutor baixou e disse, e aí, como é que tá isso? Tá a maior boca quente, vamos embora, menino. A polícia estava correndo. Olha, eles fugiram, eu digo, vamos junto, quem é que vai se meter num negócio desse?
Então, assim, a gente tem que estar preparado para... É isso mesmo, é isso mesmo. Eu tenho uma frasezinha que eu digo assim, herói bom é herói vivo, viu? Exatamente. Esse papo de ser herói morto, não dou muito valor não, viu? Tá certo não. A gente tem que estar preparado, mas é bonito, é bacana, eu me sinto muito realizado. E espero que esse papo nosso estimule, né, outras pessoas a também querer ingressar nessa viagem, que é muito bacana. Porque, gente, a sensação de você terminar a sua jornada tendo feito algo por alguém, né, mesmo que o plantão tenha sido muito desgastante fisicamente, psicologicamente, a gente está ali se entregando para o outro, para melhorar aquela vida, aquela família, melhorar a sociedade, né, dar o exemplo. E isso vale a pena. Não tem dinheiro no mundo que pague. Dia 31, foi dia 31, tava de plantão, aí trabalhei com um médico muito bom, só que eu não conhecia ele, né? E a gente foi deslocado lá para Trairi. Sim. De Caucaia, eu estava em Caucaia, a gente foi deslocado para Trairi. A central passou 2 pacientes graves e que a gente fosse dar apoio ao hospital que estava pegando lá e... Aí foi deslocado Caucaia e São Gonçalo. Quem chegasse primeiro, escolhia o paciente ali mais grave e começava a atuar. Quando a gente chegou no Trairi, São Gonçalo já estava lá, com um paciente muito grave, por sinal, muito grave mesmo. Beleza, a gente foi avaliar o outro. O outro tinha um capotamento, não sei o que, tinha umas fraturas de costela e tal, mas estava estável. O médico disse, não, aqui vai de básica, vamos retornar para Caucaia. Sendo que em Caucaia já tinha uma ocorrência esperando a gente, antes dessa do Trairi, que era para levar um bebê de uma maternidade para um outro hospital. Quando a gente chegou em Paraipaba, a central ligou, atendi o telefone, aí a central disse, vocês estão onde? Rapaz, a gente está em Paraipaba. Pois pode fazer C3 para Itapipoca, que tem mais 2 pacientes graves lá, e quando chegar lá vocês vejam o que é e entrem em contato com a gente. A viatura de São Gonçalo foi referenciada para Itapipoca também. Então a gente foi no comboio. Sim. Assim que eu cheguei no hospital, a médica do Hospital de São Gonçalo, que era a Gisela, o senhor conhece, né, Gisela? Sim. Gisela, top de linha, mandou uma mensagem, coisa de Deus mesmo, mandou uma mensagem, aí disse, tu tá de plantão todo, pô, eu tô precisando de você aqui, o que foi? Tem uma criança aqui gravíssima. Eu disse, eu tô encostando no hospital, se tu veio pegar minha criança, eu digo, eu não sei, mandaram a gente vir pra cá, mas a gente veio no escuro, a gente já encosta aí. Quando o Tom encostou aqui a ambulância, ela já abordou a viatura e disse, ó, tu vai levar minha criança, não sei o que e tal. Aí quando a gente chegou lá, enquanto a unidade de São Gonçalo estava entregando o primeiro paciente que eles tinham levado, a gente foi avaliar os 2 ali para ver quem levava. Aí era um adulto e uma criança. O adulto realmente estava muito grave. E a criança estava muito grave também. Ela tinha fratura de base de crânio, tinha fratura de maxilo, tinha hérnia diafragmática, as vísceras no tórax, fratura de bacia, fratura de fêmur, fratura de úmero. Estava muito grave, muito grave mesmo. Aí, episódio de vômito e tal, aquele negócio todo. Aí eu fui lá no nosso médico, eu digo, macho, é o seguinte, eu vou lhe pedir um grande favor. O que é? Eu digo, vamos levar a criança. Aí ele disse, não, beleza, vamos levar ela. Né? A gente entrou ali em comum acordo, a gente resolveu assumir a criança e a outra equipe assumiu o adulto, né? Aí foi todo aquele processo lá, ela foi entubada, aquele negócio todo, ajeitamos ela todinha. Aí a gente veio no caminho, condutor muito bom, cara muito bom mesmo, a gente chegou muito rápido. Quando nós chegamos no frotão, tinha uma equipe esperando a gente. Coisa que dificilmente acontece ou nunca acontece, né? Aí liguei pro doutor Daniel. No caminho eu mandei uma mensagem para ele, né? Doutor Daniel Lima, mandar um abraço aqui para ele, nosso próximo convidado aqui do podcast. Danielzão. E aí ele não estava de plantão, mas depois ele me respondeu, disse que ela tinha sido operada e tudo e estava na enfermaria. Olha aí. Eu sei que 27 dias depois eu recebi a foto da criança. Olha aí. Recebendo alta para ir para casa, você acredita? Tá vendo aí? Ela estava totalmente fora do prognóstico total ali da medicina.
Mas eu acho que houve alguma coisa divina nesse meu termo aí, nesse meio de campo. E tudo favoreceu para ela, né? Ela pegou, a mãe dela até comentou que ela passou por 4 hospitais e a equipe dos 4 hospitais fizeram tudo e exatamente o que deveria ser feito com o cuidado que deveria ser feito para que ela sobrevivesse. Aí ela agora está só se recuperando da lesão da bacia, já está querendo, isso em 27 dias, querendo se sentar, não sei o que e tal, mas assim, é uma coisa que toda vida que eu estou de plantão, quando eu saio do meu plantão, eu saio outra pessoa, sempre, outra pessoa e melhorada. Foi 2 coisas que aconteceu na minha vida que eu me tornei alguém melhor. Foi depois que eu completei 40 anos, que assim, quando eu tinha até 39, é engraçado. Quando você completa os 40, aí parece que no outro dia você... Quem sou eu? Eu sou outro ser. Porque você começa a pensar de outra forma, agir de outra forma. Quando eu chegar lá, eu vou te dizer se é isso mesmo. Pronto. Começar a dar valor o que de fato tem valor, não perder tempo com coisas que são irrelevantes. E outra coisa é quando eu saio do plantão do SAMU. Sempre. Porque às vezes o cara só quer ficar aqui, não importa como ele esteja. Sim. Eu já vi pai dizendo que queria que o filho ficasse aqui, nem que ele ficasse vegetando, mas queria que ele ficasse aqui, que ele não morresse, né? Eu já vi filho arrependido de não ter dado o tempo suficiente, o aparato suficiente para o pai naquela situação, né? E fora essas coisas, já vi muito milagre acontecer. Então, sempre quando eu saio do plantão, eu vejo uma outra pessoa, com outro pensamento. Sempre. O plantão é muito gratificante. A experiência, né? Porque sob condições restritas de recurso, a gente consegue impactar muitas vidas. E aí vai um recado para todo mundo. Valorize. Vamos ter um olhar mais diferenciado para o pessoal que trabalha com emergência. Porque a gente tem que, de preferência, não errar. Apesar de que o erro faz parte da natureza humana. De preferência, a gente lidar com inúmeras variáveis e acertar. Exatamente. Sem ter laboratórios, sem ter exame de imagem, sem ter especialista. Às vezes está na estrada, o carro com problema, né? A gente também tem problema para gerenciar. Então, assim, valorize. As pessoas não sabem a importância ainda do profissional da emergência. Exatamente. É totalmente diferente você ser atendido por um profissional emergencista. E digo mais, vou até fazer aqui uma previsão, né? Hoje o pré-hospitalar, o APH, é uma área de atuação da emergência. Daqui a alguns anos vai ser uma subespecialidade. Exatamente. E depois, dentro do próprio APH, vai haver sub da sub. Né? Uma coisa é você atender um cidadão num ambiente de pré-hospitalar controlado, entre aspas. Outra é no terremoto, como houve agora. Exatamente. Né? Agora recente, ontem, está lá um monte de gente tentando resgatar, salvar vidas, tem pessoas presas no escombro. E como é que vão fazer isso aí? Sem ter o conhecimento, sem ter a tecnologia adequada. Outra é você estar na guerra. Outra é você estar numa catástrofe. E aí, como é que nós vamos atender? Então, pessoal, a gente precisa valorizar. E outra coisa, vamos treinar. A gente precisa de treinamento. Aproveite quem ainda está com gás de educar, de ensinar, né? Aproveita que o Elvis, cara. Eu, se pudesse, teria... a gente não escolhe com quem vai trabalhar, né, Elvis? Então, assim, Verdade. Eu quero... minha equipe fosse essa. Ninguém escolhe, cara. A gente pede a Deus que sejam os melhores profissionais que estejam ali. Exatamente. Agora, um dos fatores mais importantes para você se tornar um grande profissional é você ter paixão pelo que você faz. Porque inicia com paixão, depois você cria um amor pelo que você faz. Depois você faz, não é só pelo dinheiro. Não que não queiramos o dinheiro, vocês têm que pagar, a gente pagar bem, viu? De preferência. A gente também paga não, cara. Nada contra, tá? Vou só citar um exemplo, assim, sei lá, eu não jogo bola, não sou jogador, cara, mas às vezes eu acho que... Eu não quero que diminua o valor do salário do jogador, não, mas realmente o nosso
Bote pelo menos aí para metade do que ganha um. É verdade. Não, é verdade. 10% que o Neymar ganha, vai ficar feliz. Pronto. Né? Já dá para começar, né? Pra mim também Entendeu? tá bom, já dá pra... Ele leva alegria, a gente leva a vida das pessoas que vão levar alegria para outras pessoas. Isso né? é verdade. Então, isso se é a verdade. gente é mal remunerado, a gente é mal reconhecido, a gente às vezes é mal recebido. Outra coisa, pessoal, vocês sabem, o SAMU não tem fábrica de doente, não. Às vezes o pessoal do hospital fica com raiva. Vocês já deixaram ou pegar? Eu vejo até que é uma esquizofrenia. Quando a gente diz assim, a gente vai deixar, vai fechar logo a cara com a gente. Ele não foi eu que dei a facada nele, não foi eu que atropelei o cara, não foi eu que envenenei ele, não. Né? Ah, viemos buscar. Ei, SAMU, só falta dar dinheiro. Não dá Isso na mesma hora, né? Você só vai deixar um pegar o outro. É uma mudança assim. Não, vocês vão. Mas vão levar isso, vão. Aí leva lençol, leva material, leva equipamento. Só não dão dinheiro que também não tem, né? Mas merenda. Porque você não quer almoçar, não, aproveitando, um cafezinho e tal. É isso mesmo. Essa vivência que é bacana, entendeu, gente? Então, assim, a gente está tudo na mesma sociedade. O planeta Terra é desse tamanhozinho, o universo é bem miudinho. Entendeu? Então, eu brinco chamando muito meus alunos de inseto, né? Tem gente que não gosta. Mas, meu irmão, diante da grandiosidade de Deus no universo, você é um inseto, cara. Exatamente. Eu também sou um inseto, né? Então, ninguém é nada aqui. Somos um inseto. Eu sou um amor e só, que eu encho meu bucho e ó. Entendeu? Pega o beco. Então, assim, faça aquilo que lhe dê satisfação, que lhe dê alegria, que você assim, pô, faça isso porque eu realmente sou feliz aqui, né? E faça sempre buscando o melhor, cara. Porque um dia você pode estar me atendendo, mas pelo amor de Deus, faça o que é correto, né? Então a gente tem que contribuir, a gente tem que ver o todo, ver além do nosso nariz, da pontinha do nariz, enxergar além. Então aproveite quando tem gente querendo distribuir conhecimento. Exato. Ou compartilhar ideias, cara. Né? Então, esse aqui a gente se inscreve, Como é, Felipe? Vamos nos inscrever. A gente se inscreve vai ter aliás, já tem o canal. O canal, né, cara? Bota lá, Emergência e Realidade. Já cai no canal do YouTube. Já tem 3 episódios lá. Pronto. Certo? Tem 2 com o Centro de Simulação da Juliana. Juju, beijo. E tem o do APH Tático que foi feito com o Mendonça, né? Sobre a parte de APH de combate. 4º episódio vai ser lançado agora em março, que é com a empresa lá da Segura Treinamentos, no Rio Grande do Norte. Ótimo. Certo? Ótimo. E vai ficar aqui também, assim, em formato de podcast. E a gente vai colocar os cortes no Instagram também, Emergência e Realidade. Ótimo. Certo? Ótimo. A proposta é a gente conseguir pegar a maior quantidade de informações possíveis de todos os profissionais. Eu quero rodar o Brasil todo. Inclusive, nós estamos com uma proposta, tá faltando só o dinheiro, viu, negado? A gente vai deixar a chave Pix para quem quiser contribuir aí, os patrocinadores e tal, para fazer um programa lá em Atlanta. Sim. Nos Estados Unidos. Sim. Com os bombeiros de Atlanta. Sim, muito bom. Certo? Inclusive, um dos primeiros manuais que eu li foi de lá. Pronto. Tem um grande amigo lá, meu amigo Sérgio, mandar um abraço aqui. Se Deus quiser, a gente vai dar um pulinho lá. Talvez tudo der certo, eu vou fazer um intercâmbio, né? A gente vê como é que a gente vai fazer. E já falei do programa para ele, ele comprou a ideia e se Deus quiser vai dar certo. Outra coisa importante que eu quero dizer aqui, deixar de mensagem, galera, é que o futuro, muitas vezes perguntam sobre o futuro, cara, a gente já tem realidade, né? Enquanto a gente está aqui rodando ainda pelo chão, e aí a gente já tem um resgate aí aeromédico, transporte aeromédico, né? Na Inglaterra já está sendo uma realidade, o socorrista que voa, no drone, um equipamentozinho que voa, o cara voa, vai até o local difícil acesso, faz a primeira abordagem, né? Temos aí os drones, temos aí o carrinho voador, né? Que leva até 2 pessoas. Então tem muita coisa que a gente precisa abrir a mente, cara. Exatamente. A gente precisa quebrar os paradigmas. Eu não sei porquê, ainda não entendi. A gente tem um celular, todo mundo tem um celular hoje em dia que pelo menos faz uma videochamada. E a gente não usa a telemedicina. Exato. Né? Às vezes eu gosto de viajar, eu estou no São Fortaleza, São Ceará. Recentemente eu fiz uma viagem de 200 quilômetros, né? Que poderia ter sido poupada com uma videochamada. Porque ao chegar lá, eu olhei para o paciente,
E, inclusive, eu disse, olha, se, né, falei para a minha equipe, se tivesse feito uma videochamada, teria sido resolvido à distância, porque Exato. lá tinham profissionais da saúde, precisavam só de uma orientação. Quer dizer, eu viajei 200 quilômetros para dizer assim, vamos fazer tal exame, era uma hipoglicemia, vamos corrigir e pronto. Exatamente. E voltei mais 200. Foi bacana a viagem, né? Eu gostei de viajar, mas poderia ter sido resolvido com uma videochamada. O que o senhor está dizendo aí, sábado eu estava dando uma aula, aí um colega meu me ligou dizendo que a vozinha dele tinha se alimentado e tinha aspirado, né? E aí eu pedi para fazer a videochamada e realmente ela estava com a insuficiência respiratória aguda, cianose de extremidade, ela já era oxigênio dependente, estava 1 litro, eu pedi para aumentar para 5, mesmo assim a saturação ficou 85, 87. Eu digo, ó, aciona o SAMU, que ela tá bem ruinzinha. Eles acionaram o SAMU Fortaleza. Mandar um abraço pro pessoal do SAMU Fortaleza, tenho o maior respeito por vocês. Em 15 minutos eles estavam na casa dele, foi a USA, a intermediária e a básica. Levaram para a UPA, né? Infelizmente ela estava num ponto tão grave que 1 hora depois ela faleceu, né? Mas a família ficou super confortável, ficou super conformada e principalmente com o atendimento que foi dado pelo SAMU Fortaleza lá com ela. E do mesmo jeito que poderia ter evitado essa viagem do senhor, a gente conseguiu acionar o recurso adequado para ela com a videochamada, né? Então, a gente não está aqui E o falando recurso nada. gratuito. Teoricamente gratuito. Então a gente tem isso. Agora precisa que a gente comece a quebrar as barreiras, né? A inovação é isso. É você dizem, vai reinventar a roda. Sim. Estão reinventando um pneu para carro. Eu vi um vídeo, em vez de ser o ar está dentro, o pneu não tem, é uma borracha toda vazada que não vai nem furar. Que o bicho então, sabe, por que a gente não recria, né, nessa área de emergência? Tem muita novidade aí, pessoal. Então, Gilci, essa plaquinha aí. Cara, aqui foi eu recebi uma homenagem, né? Fiquei muito feliz, né, do governo do estado do Ceará e do SAMU Ceará. São, pelo fato de serem 15 anos. Aí pra dar um... O SAMU Ceará fez aí 15 bonito, anos, né? É bonitão, né? E aí eles homenagearam aqueles profissionais que estão lá desde o início, né, do SAMU Ceará, e eu me sinto muito honrado em ter sido chamado e representar toda essa galera, né, que tem trabalhado no SAMU. O SAMU começou um projeto pequenininho e foi expandindo, e hoje o alcance do SAMU Ceará são 183 municípios do estado, o estado tem 184, e temos o SAMU Fortaleza. Então, a cobertura do SAMU está em todo o estado. Tem muito a melhorar, né? Eu tenho conversado com os nossos diretores lá, tem muita ideia nova que a gente precisa implantar de fato, e aí eu agradeço muito a homenagem, mas também aproveito a oportunidade para falar com quem tem poder, né? Porque às vezes a gente tem o conhecimento, mas não tem o poder. Exatamente. Da caneta, como o povo diz, né? Do money aí, do dinheiro. Então as autoridades que não são técnicos na área, que abram, né, a oportunidade para a gente que é técnico chegar para você e dizer, até para você mesmo, meu filho, você está aqui na sua cidade, pode acontecer algo com você, né? Eu canso de ser chamado para dar uma cobertura, porque vai o governador, porque vai o presidente, porque vai o ministro não sei da onde, né, que vai a autoridade, a gente está lá. É o SAMU que atende o povo, é o mesmo SAMU que está lá para lhe atender. Exatamente. E que às vezes pode acontecer algo e que a gente não tem o equipamento, e depois que falta dizer, por que não tem? Porque o seu secretário que era para comprar nunca comprou. E por que ele nunca comprou? Porque ele não sabia que era para comprar. E por que não sabia que era para comprar? Porque quem sabia não disse a ele. Exatamente. Então, e por que não disse? Porque ele nunca deixou a gente falar. Por uma série de questões. Então a gente precisa abrir, né? E eu estou lá desde o começo, apesar de ter rodado em todos os setores, nunca deixei intervenção. Porque na rua como eu comecei, meu primeiro episódio foi aquele que eu contei aqui do menino que caiu na rua e não sabe o que fazer. Então na rua é onde a gente tem um estímulo, onde a gente vê, onde a gente aprende, onde tem um desafio. Então todo dia eu estou lá. E quando eu recebi o convite, eu disse, nossa, 15 anos, né?
Eu não tinha essa percepção do tempo. Mas é por isso que a gente faz o que gosta. Então, quando a gente está envolvido no que gosta, a gente não sente o tempo passar. Acho que não é só nessa nossa atividade, todas as atividades, né? Eu vejo aí, às vezes, o camarada, alguns artistas brasileiros mesmo, né? Eu me lembro muito aqui da Fernanda Montenegro, do Silvio Santos. Pô, o cara tá lá fazendo, né, já passou dos 90 anos e continua feliz aí. Por quê? Porque ele tem paixão e amor pelo que faz. Então, eu acho que se cada um fizer a sua atividade pensando nisso, na paixão, no amor, a gente é mais feliz. Pode não ter tanto dinheiro, né? Mas se também quiser aumentar nosso ganho, exatamente. Reconhecer. E não é fazer por amor, é fazer com amor. Com né? amor, entendeu? Você tem que ser bem remunerado, reconhecido e fazer com amor. Com amor, com dedicação. Eu sempre digo assim, SAMU é para mim e é para tu. Exatamente. Né? Então a gente tem que estar sempre pensando nisso, pessoal. E eu fico muito feliz, né? Reencontrei algumas pessoas que também foram homenageadas merecidamente, que estão lá desde o começo, né? E é isto, né? Então compartilho aí com todos os profissionais, todos, desde o camaradazinho que está lá na limpeza, desde o camaradazinho que é lá na nossa segurança, desde aquele que está trancado limpando o material, aquele que o povo não vê. Todo mundo é importante. Né? Todo mundo é importante. Na orquestra, todo instrumento é importante. Né? Então, às vezes, as pessoas veem o SAMU só como uma ambulância. O que eu vou falar até pode chocar alguém. A ambulância é só um pequeno detalhe do SAMU. O SAMU é muito maior do que a ambulância. A emergência, então, nem se fala, né? Então, aqui, eu homenageio todos os profissionais envolvidos, aqueles que estão lá, né, dia e noite, trabalhando na confecção dos nossos fardamentos, aqueles que estão lá trabalhando nos bastidores da TI, por exemplo, né? Na central de material. Então, todo mundo merece, cara. É muita gente envolvida, né? E convido você, cidadão, né, que vá lá, faça uma visita, vá conhecer, que a gente conhecendo a gente pode valorizar mais, né? Exatamente. A gente tem essa satisfação em estar servindo a sociedade. Vá lá conhecer a gente, vá lá dar um bom dia, vá lá tomar um café, né? Certeza. Pessoal, a gente está encerrando aqui nosso tempo. Acho que foi legal, né? Então, Gilson, quero agradecer de novo aí a presença do senhor. Eu quero que o senhor volte aqui outra vez, certo? Porque é muito assunto, é muita coisa. A gente passa o dia conversando aqui e o assunto não se acaba. Mas eu quero já deixar o convite pronto para a gente marcar uma outra data, para a gente vir bater outro bate-papo. Eu tenho certeza que o pessoal vão gerar perguntas, sim, curiosidades, né? Mais coisas sobre a emergência em si, o próprio SAMU. E é isso aí, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem final aí pro pessoal, para aquelas pessoas que olham ali a gente na emergência e tem vontade de entrar no serviço, ou ser médico, ou de repente ser enfermeiro, independente do que ele queira ser ou fazer, eu queria que o senhor, baseado aí nos seus pensamentos e principalmente na experiência do senhor, deixasse um recado aí para esse pessoal. Tá, primeiro eu quero mais uma vez enfatizar meus parabéns a você, Elvis, e a toda a sua equipe maravilhosa, que é fantástico, cara. Sempre que eu vejo alguém querendo levar às pessoas uma informação de qualidade, né, para contribuir aí, eu acho que vale a pena a gente, você tá de parabéns, merece aí nosso respeito e aplauso. Obrigado. Então, alguns pensamentos, algumas reflexões. Primeiro, se a gente está aqui, cara, nesse plano, independente do que você acredita, eu acredito que tenha uma razão. Tem que ter um motivo. Você tem que deixar um legado, no mínimo um legado. Por que você passou aqui, o que é que ficou na sua história, né? Segundo, que esse legado seja positivo, que ele seja uma referência para outras pessoas continuarem aí o seu propósito. Eu sempre gosto de dizer uma frase que é o seguinte: se você, que a vida da gente ela tem altos, tem baixos, se você chegou no nível que nem você acredita em você mesmo, saiba que eu acredito em você. E por que é que eu acredito em você? Sem lhe conhecer, inclusive. Porque eu acredito em mim. Então, se eu acredito em mim, com os meus defeitos, com as minhas falhas, com as minhas deficiências, com as minhas carências, né, com as minhas necessidades,
eu acredito em mim. Por que eu não vou acreditar em você? Você talvez seja melhor do que eu em vários aspectos. Então, se você tem um objetivo, fuja de gente negativa. Invente uma dor de barriga. Ah, eu estou com dor de barriga, que meu negócio fez mal. E sai de perto. Procure se agregar, se associar a gente positiva. Tem muita gente boa no mundo. Tem muita gente que quer te ajudar. Mas a primeira pessoa que precisa ser ajudada, cara, é você. Você tem que querer, né? Você tem que querer e perseguir o seu sonho. Não permita nunca que ninguém, nem nenhuma circunstância, roube os teus sonhos. Então, se você tem um sonho, vá em frente. Não importa o que digam, continue. Continue apesar da dificuldade, continue apesar do desafio, continue apesar da dor, continue apesar da liseira, continue apesar da doença, continue. Sempre, sempre. Sabe por quê? Porque você vai chegar lá. E quando você chegar lá, quem é teu amigo vai ser teu amigo sempre. Independente se você é pobre, se você é rico, se você está feliz ou se você está triste. É seu amigo porque é seu amigo. E quem não era seu amigo, era falso amigo, vai chegar, vai dizer, desculpa aí, vai chegar para você e vai dizer assim: eu sempre acreditei em você. Acreditou foi nada, meu irmão. Acreditou não. Né? Talvez até tenha até inveja porque você conseguiu. Talvez tenha tentado puxar o seu tapete. Mas as pessoas que realmente, de fato, querem contribuir com a tua vida, com o teu progresso, essas aí se agarrem, se junte a elas, cara. Você está pregado fisicamente, não. Às vezes você está pregado, conectado mentalmente. Né? Muitas vezes eu vejo milhares de pessoas que não sabem da história. Eu acho bacana isso, sabe por quê? Porque eu sei que eu, você e outros tantos amigos aqui, a gente hoje tem netos, bisnetos, tataranetos, né, que estão aí hoje em dia salvando vidas e não sabem nem de onde é que começou tudo isso. Verdade. Né? Porque a gente enfrentou vários desafios e a galera hoje está trabalhando, está sustentando a família. Você quebrou vários paradigmas, né? Foi exemplo para muita gente, inspiração. Então é isso, cara. Acredite em você. Faça sempre o melhor. Hoje mesmo eu estava lá numa empresa que eu trabalho, com o meu setor, a galera lá, eu falei assim, para uma das colaboradoras, né, a mais recém-contratada, que galgou de estagiária para o nível de assistente. Escolhe um item da tua vida, só um aspecto para começar esse treinamento. Todo dia melhora ele 1% só 1%. Vamos ver o que é que acontece daqui a 365 dias, a evolução. Então é isso aí. Sucesso, fiquem com Deus.